Irmãos, nós daremos oportunidade agora às crianças estarão sendo dirigidas pelas professoras para o culto na linguagem própria, não é? E hoje o negócio vai ser animado lá, né? Hoje é aniversário do Luan, a gente já orou por ele pela manhã e tenho certeza que tem coisa boa lá para as crianças. Sempre tem a palavra de Deus, culto na linguagem delas e hoje também, certamente, algo mais. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus. Eu quero te convidar para que você abra aí em Lucas, o capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso 20 e nós iremos até o verso 37. Eu lerei, os irmãos acompanharão da maneira que se encontram. Diz assim a palavra do nosso Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades e nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, estiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixado a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Senhor nosso Deus, agora nesse instante, meu Pai, nós recorremos a Ti mais uma vez, te pedindo por graça e por misericórdia, porque sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo é aquele que nos ilumina e nos capacita para compreendermos a Tua palavra. A Tua palavra como sendo boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, fala conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto onde os fariseus, mais uma vez, se aproximam de Cristo, não com questões legítimas para aprenderem dele, para beberem nessa fonte, que é Cristo Jesus,
mas com o único interesse, não é, de simplesmente testá-lo, para que no posicionamento de Cristo ele mesmo se comprometesse, né, tanto com a liderança judaica quanto também com a liderança romana. E mais uma vez vem uma dessas questões, é levantado mais uma dessas questões, não é? Agora acerca do reino de Deus. O que ele dirá acerca do reino de Deus? E aí é interessante porque Jesus, ao responder a ele, também se dirige aos seus discípulos. Quer dizer, essa é uma palavra que é dirigida ao mundo de maneira geral, mas também é um alerta para a igreja. A igreja também precisa compreender essas verdades acerca do reino de Deus. E entender que, de fato, o rei é o seu reino. Essa é a grande questão. O rei é o seu reino. A expressão, o tema da mensagem essa noite é: viva o rei. Aquele que governa, aquele que tem o cetro, aquele que está sentado no trono. Viva ele! Agora é interessante porque essa expressão, viva o rei, ela é antiga. Encontra-se em hebraico lá no primeiro livro, eu vou pedir para que coloque aí, por favor, 1 Samuel 10, 24. Coloca para a gente, por favor. 1 Samuel 10, 24. E aí a gente vai observar quando que esse grito se deu. Sabe quando? Quando Samuel, ele se apresenta diante do povo e ele dá resposta a um anseio do povo. O povo ansiava por um rei. Um líder que a gente possa tocar, que a gente possa ver, que ele possa sair de cavalo na frente, a gente vai atrás. Aí lá no campo de batalha, é ele que lidera a gente. Como todo mundo tem, a gente quer também. Não é assim? Ah, é bonito lá na casa do vizinho, quero na minha casa também. Ah, todo mundo está fazendo, é justamente o que a gente quer. E foi isso que o povo pediu. O povo queria simplesmente um governo humano, porque era Deus que governava o povo. Tanto é verdade que Samuel, quando se entristece, ele um tipo do Cristo, porque ele é sacerdote, porque ele é juiz, porque ele é profeta, um representante de Deus diante do povo, mas na realidade é o próprio Deus governando numa teocracia, projeto de Deus, governo de Deus. E aí o povo diz assim, não, nós queremos alguém que leve a coroa na cabeça. Aí pediram. Ele ficou triste, ficou desolado, ficou aborrecido. E aí o Senhor disse uma coisa para ele, que tratou o coração do profeta. Ele diz assim para ele, eles não estão rejeitando você. Eles não rejeitam a gente enquanto igreja, eles não me rejeitam enquanto pastor quando eu prego. Deus acode o profeta como me acode hoje também, sabe, como pastor. Deus fala para mim, não, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Quando rejeitam a palavra, eles rejeitam a mim. O meu governo, o meu reinado, a minha justiça, o meu cetro, a minha coroa. E naquele dia nasce a expressão, quando ele apresenta Saul, o povo em grande gozo e satisfação grita, viva o rei. Som. Liguei? Tá bom. Tá ligado na terra, tá ligado no céu, não é assim? Ai, essa foi boa. Irmãos, o que acontece é que é o rei segundo o nosso modelo, é o rei segundo o nosso jeito, é o rei que tem a nossa cara, é o rei que tem as nossas manias, é o rei que tem os nossos defeitos. Ele é a extensão de nós mesmos, nós nos identificamos com ele, e é isso que a gente quer. A gente quer aquilo que é espelho.
Porque aquilo que é espelho é o que nos atrai. E foi isso que o povo pediu. E naquele dia, diante de Saul, o povo exclamou: viva o rei. Mas o rei é o seu reino. E o rei é aquele que governa. E é no governo do rei é que a expressão do seu agir, do seu governo, é que marca, é que direciona, é que faz acontecer. Este grito de aclamação dos judeus quando Saul é nomeado rei de Israel é uma expressão que depois foi utilizada no decorrer da história. Agora, uma outra expressão também nasceu, a expressão o rei está morto, vida longa ao rei. É uma frase tradicional que era proclamada durante a ascensão de um novo monarca na França. Desde os carolíngios, o poder do rei era assegurado pela eleição, pela coroação antecipada, o que dava um caráter divino ao monarca. Assim que um rei era coroado, rex coronatus, rei coroado, então se gritava: viva ao rei. O rei, sempre com caráter divino, se não o próprio Deus, aquele que é representante de Deus na terra. É tão emblemático a gente chegar lá em Petrópolis, né? Quando a gente chega em Petrópolis, qual é a primeira pintura que a gente dá de cara quando a gente entra lá? Não sei se vocês já repararam. A primeira é uma gigante, assim, que toma um painel, né? Uma pintura que é um painel. É a coroação de D. Pedro. E a coroação de D. Pedro, como é que é? É o sacerdote ungindo o imperador diante de toda a sua corte. Sabe o que é isso? É dizer: esse é ungido por Deus. Essa é uma propaganda incrível, não é? Isso é um poder incrível para quem vê. Não bote a mão nesse homem. Esse homem, se ele não é Deus, ele representa Deus. É o desejo do homem de governar, o desejo do homem de fazer, o desejo do homem de perpetuar sua vontade e o seu querer. É assim que é. E aí a coroa, o cetro, e aí o trono, e aí o manto, e aí tudo aquilo que é aparente, tudo aquilo que é pompa, tudo diante dos olhos da sociedade. Agora vem a pergunta sobre o reino. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, aí vem a resposta. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Eles estão esperando alguém que possa desbancar o Império Romano. Não é assim? Alguém que possa desbancar o Império Romano. E quando Jesus, então, se comprometesse dizendo isso: olha, eu estou aqui e eu vou governar abaixo César, e aí eles então iriam apontar: Jesus é alguém que está promovendo uma revolução popular e, portanto, nós temos motivos de acusá-lo. Foi a acusação mais tarde. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha, o meu reino, o reino de Deus, está alicerçado em mim mesmo, na minha pessoa, não na pompa, na aparência, naquilo que os olhos veem. E ele diz isso. Não é visível a aparência. No grego, a palavra paratereses, sinais ou ritos de culto. É interessante porque lá em Gálatas 4:10, Paulo vai dizer isso, que os gálatas se converteram e depois começaram a ouvir os judaizantes e começaram a retornar às práticas judaicas. Aí ele vai dizer assim: vocês estão retornando aquilo que é só aparência, porque apontava para o Cristo já veio. Para que fazer isso? Vocês estão voltando aos rudimentos do erro, do engano, da mentira. Nós temos o Cristo, viva o Rei.
E é interessante porque depois de Saul, quem reina? Davi. E Davi é o rei segundo o coração de Deus. No sentido daquele que anda segundo a vontade do Senhor. Reina também, tem falhas também, dificuldades, é humano, mas porém é aquele que se submete à vontade de Deus, vira paradigma de rei. Tanto é que você vai pegar reis e você vai ver que todos os reis passam a ser medidos a partir da régua que é Davi. Ah, ele andou bem, reinou tantos anos, fez tudo que agradava ao Senhor e andou pelos caminhos de Davi, o seu pai. Aí se ele fazia errado, como é que era? A mesma coisa. Fez tudo que era mal, reinou tantos anos, morreu de maneira terrível. Por quê? Porque andou longe dos caminhos de Davi, ele virou parâmetro, ele virou referencial, ele virou paradigma de rei. Bom, mas aí apontando para aquele que viria. Isso é interessantíssimo. Isso é interessantíssimo. E se a gente pegar, eu quero continuar caminhando nesse sentido. Se a gente pegar a carta aos Hebreus, ele vai desenvolvendo, mostrando que Deus operou, através da história entre os judeus, de forma a apontar para aquilo que é eterno, para aquele que sempre governou e vai continuar governando, e apresenta o Cristo. Então ele vem falando da grande nuvem de testemunhas, ele vem falando dos profetas, ele vem falando da lei, ele vai apontando para todos. Chega no final, ele apresenta uma figura que aparece poucas vezes na Bíblia. Essa figura aparece poucas vezes na Bíblia, que é Melquisedeque. Gênesis, está lá, em Gênesis, no capítulo 14, esse encontro de Abraão com essa figura. Rei de Salém, rei e sacerdote. Melquisedeque, que significa, no original, rei de justiça. Diz o texto que depois de ter vencido aqueles que tomaram a Ló como escravo e levaram não só a Ló, como também a sua família, Abraão lutou contra aqueles reis, venceu aqueles reis no campo de batalha, não só traz Ló, como também traz todo o despojo da guerra, e era muita coisa, e encontra com essa figura no meio do caminho, e diz o texto que esse que se colocou diante de Abraão, se colocou como sendo maior do que Abraão. Tanto é que Abraão então pede a bênção dele e entrega o dízimo de tudo que conquistou na mão desse sacerdote. Diz o texto que esse sacerdote, ele propõe uma mesa, ele propõe uma ceia, uma cerimônia, e nesse cerimonial ele apresenta o pão e o vinho. E ele era rei de Salém, que veio a ser Jerusalém, que tem a raiz em si a palavra Shalom. Ele é rei e sacerdote de justiça e de paz. Esse é Melquisedeque. E aí na carta aos Hebreus, o escritor vai dizer assim: Jesus é da ordem dele. Jesus não é da ordem de Davi. Jesus não é da ordem de Arão. Jesus não é da ordem dos levitas. Vivo Rei. Ele é eterno. Ele é desde a eternidade. Não é um tipo de rei ou sacerdote que nasce das relações humanas, do fazer e do operar humano. Não. Aí Jesus diz assim, o reino de Deus, ele fala assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes responde: não vem o reino de Deus com visível aparência. Ele diz assim, ele não vem, ele é externo, ele é de fora, ele é da eternidade, ele nos visita. O reino do Cristo nos visita na terra, não depende do que eu acho, do que eu penso, do meu senso de justiça. Ele é rei e ele reina, vivo rei. Porque no mundo em que a gente quer estar no controle, que a gente quer governar, que a gente... Tá bom, Deus governa, mas a gente quer segurar a rédea por aqui.
Aí a palavra do Senhor nos mostra que não. Nós somos governados por aquele que tem todo o poder para fazê-lo. E que não foi ninguém que ungiu. E ele não dependeu que ninguém fizesse dele o que ele é. Ele é. E sempre será. Por toda a eternidade. A igreja não pode perder isso de vista. Por que nós estamos falando disso aqui hoje? Porque a igreja não pode perder isso de vista. E aí no verso 21 ele continua dizendo assim: e nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Não é aparente, e ele está dentro de vós. Bom, aqui foi traduzido, né, na nossa versão, fica para nós a interpretação de que é interior o reino. É um governo que se dá no meu e no teu coração. É uma boa interpretação, mas existe uma outra. A outra interpretação para esse texto é a seguinte: não é dentro de vós, é entre vós. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o reino sou eu. Eu estou aqui. Eu estou entre vocês. Eu sou o governo. Eu sou o reino. O reino é ele presente. Ele é o reino. Ele não está lá, ele não está aqui, não é Jerusalém, não é num palácio, mas ele está reinando entre nós. Ele é o próprio rei. Agora, ele deixou de falar com os fariseus e agora ele passa a falar, ele passa a se dirigir à igreja. Dirigiu-se aos discípulos dizendo: virá o tempo em que vocês vão desejar ver, enxergar, mas não verão. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem o sigais, porque não estará lá. Eu não estarei lá. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Ou seja, quando Cristo se manifestar, não é? E aqui a gente precisa entender isso de uma maneira escatológica. Quando Cristo se manifestar como rei, não ficará dúvida nenhuma acerca dessa manifestação. Nenhuma! Ah, não, deve ter sido ali, e nós vamos correr para lá, falou com alguns, apareceu só para quem tinha olhos para ver. Não há dúvida nenhuma de que ele vai se manifestar na história da humanidade. Assim como se manifestou uma vez, nascendo na manjedoura, quando ele retornar como rei, quando ele retornar como governante, será para governar a todos. E todos os olhos verão, e toda boca dirá que só Ele é o Senhor. Mas é necessário, e ele vai dizer isso, que primeiro, ele deveria padecer muitas coisas, ele deveria ser rejeitado por aquela geração. Aí a gente precisa entender uma outra questão. Esse que é o nosso rei, e viva o rei, ele reina por amor. Em todo e qualquer governo humano, aquele que está no topo da pirâmide, ele é servido. Aquele que reina, aquele que governa, todos os outros vivem em função dele, não é assim? Para promover o melhor para ele. O maior conforto, a maior proteção. É assim ou não é? É. Aqui não. Aqui, aquele que governa, aquele que é rei, é aquele que padece, é aquele que se dá, é aquele que se entrega, é aquele que opera, porque esse reina por amor. Amor a quem ele governa. Amor sobre aqueles a quem ele reina. É o rei que veio e se deu. É o rei que veio e se entregou.
Por quê? Porque nós que somos governados por Ele não poderíamos fazer, nós não poderíamos realizar, não havia condição nenhuma, nem em mim, nem em você, de nós resolvermos a miséria da nossa condição, a miséria da condição humana. Mas esse que governa, Ele vem ao nosso encontro, Ele é rei, mas Ele é servo, Ele governa, mas o governo dele é baseado no amor. Ele se deu por mim e Ele se deu por você. Ele levou sobre si o meu pecado e o teu. Na cruz do Calvário Ele morreu a minha morte, Ele morreu a tua. Você que nos assiste pela internet. E aí, esse é aquele que todos nós podemos dizer, dizemos agora, diremos por toda a eternidade, viva o Rei. E aí, Jesus continua, e a partir daí, né, ele usa umas figuras do Antigo Testamento para apresentar como se dará lá no final, quando ele voltar em poder e glória, como as coisas acontecerão. E aí ele diz o seguinte: aqueles que estão debaixo do governo das coisas visíveis e materiais, das coisas tangíveis, aqueles que estão apegados e acreditando em tudo isso, aqueles que criaram estruturas, mecanismos, engenhos, estão alicerçados em todos eles, certamente esses perderão. Esses terão grande prejuízo naquele dia. Porque quando ele voltar, ele deixa bem claro, ele usa duas figuras. Quais as figuras? Primeiro, de Noé. Quando Noé entra com a família, o anjo do Senhor fecha a arca por fora, as águas abatem a terra, e aqueles que ficaram para o lado de fora, aqueles que estavam governando a sua própria vida, aqueles que acreditavam que estavam dando um jeito na sua realidade, experimentam grande ruína. Agora, quem ouve a voz de Deus, quem escuta aquilo que o Senhor determina, quem é governado por Ele, esse faz aquilo que nunca ninguém fez, coloca em prática um projeto que Ele deu, experimenta um escape, a arca. Depois ele usa uma outra figura, que é a figura de Ló, escapando ali de Sodoma e Gomorra. E é tão interessante o texto, porque o texto diz que o Senhor interveio para que Ló pudesse ter escape naquele dia. Diz o texto que Ló sai daquela terra e o fogo consome aqueles que ali estavam. São palavras difíceis, são. A gente que quer palavra fácil. Não, o Senhor nunca falou sobre isso. Sobre aqueles que não se rendem ao seu reinado, que não se rendem ao seu governo. Sempre falou. Você pode não querer ler. Você pode não querer entender. Agora, você não querer ler e você não querer entender não tem nada a ver com o que está escrito. Porque não depende de você nem de mim. Porque viva o Rei. Sabe o que será consumido naquele dia? Toda injustiça. A gente não grita por conta da injustiça desse mundo? A gente não chora por conta de toda a maldade? A gente não reclama tudo que a gente experimenta nesse mundo? Bom, naquele dia, tudo isso terá a sua paga. Tudo isso vai encontrar a sua sentença. Porque todos aqueles que estiverem fora do governo de Cristo, estes experimentarão grande ruína. É disso que Jesus está falando. E aí é tão interessante porque é um alerta, porque agora ele, lembra que ele começou a falar, ele introduziu isso, Lenilson, falando para a igreja, para os apóstolos. Ele é um alerta. Gente, não vamos ficar encantados com as coisas daqui, não. As coisas daqui são ferramentas, são instrumentos, a gente vai utilizar, a gente precisa, mas não se encanta, não. Não se apega, não. Porque tudo isso vai ficar por aqui. Porque onde ele reina, essas coisas estão em segundo plano. Essas coisas não são fundamentais. E aí ele vai dizer
Nessa hora, não volta para casa para buscar nada, não. Nessa hora, não tenta colocar nada no bolso, não, porque não adianta. Vai se abater, assim como um relâmpago acontece. Então não adianta. E aí, tudo aquilo que você colocou no teu coração, se for perecível, você colocou o coração no lugar errado. E aí, se for aparência, não for essência, mesmo que seja religiosidade, vai se queimar. Nesse desenvolvimento do escritor da carta aos Hebreus, que ele vem colocando tudo isso, e chega no final, ele apresenta Melquisedeque para dizer que ele é um tipo que apontava para o Cristo, ele diz o seguinte: por que agora nós vamos voltar para aquilo que é menor, aquilo que era uma sombra, aquilo que só apontava? O sacerdócio levítico, a coroa de Davi, se o nosso sacerdote é Cristo, se o nosso rei é Jesus. E aí ele vai dizer, aqui é o menor, se revelou o maior. E quando ele se mostra, todo joelho deve se dobrar e toda língua deve dizer, viva o rei. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. E é interessante que ele termina, né, essa palavra de uma maneira assim, que para nós, à primeira vista, é enigmática. Ele diz assim, depois da pergunta dos seus próprios discípulos, apóstolos, eles perguntaram, onde será isso, Senhor? Como isso vai acontecer? Vai ser aonde? Situa a gente, dá aí uma ideia. E aí ele responde, ampliando como sempre, levando para além da própria pergunta que foi feita. Não é um lugar, não se preocupe com a geografia e nem com a hora. Ele responde utilizando um provérbio da sua época. Olha só, Jesus é aquele que comunica. Esse provérbio era usado por todo mundo. Quando ele usa, lá todo mundo entendeu. Aqui a gente vai explicar. Lá todo mundo entende. Ele diz assim, aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Ele diz assim, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com o lugar. Saibam uma coisa, isso é inevitável. Um abutre acha o cadáver. Um abutre acha o cadáver. Assim como um abutre acha o cadáver, todas essas coisas acontecerão. É isso que a igreja precisa saber. Agora, quando nós estamos apaixonados pelo nosso tempo, quando nós estamos apaixonados pelas nossas coisas, quando nós acreditamos que tudo aquilo que a gente toca é fator determinante, a gente precisa entender que isso tudo é cadáver. O abutre acha o cadáver. Ele encontra. E tão certo como ele encontra, todas as coisas que foram ditas por Cristo acontecerão. Por isso eu e você, enquanto igreja, a gente precisa entender que não dá para a gente ficar acostumado, a gente ficar domesticado por tudo isso que está à nossa volta. A gente precisa entender que nós estamos sobre o governo e sobre o reino de Deus, que o nosso rei é Cristo Jesus. Nós andamos por aqui, nós servimos a Ele aqui, mas nós estamos indo em direção à eternidade. Jesus Cristo é o nosso rei, viva o rei, que é maior do que Davi, é maior do que Arão, Moisés, Salomão, Paulo, João, eu e você. Ele é o nosso Salvador. Irmãos, que nós como igreja possamos sempre estar atentos a essa verdade, porque cada vez a gente encontra menos essa palavra,
que é uma palavra escatológica que fala sobre as últimas coisas, que fala sobre o reino de Deus, que fala sobre a justiça de Deus operando entre os homens, que fala sobre a eternidade a partir desse reinado. Cada vez mais escasso esse tipo de palavra que aponta para o céu, que fala sobre o céu. Jesus é o rei que estava entre eles naquele momento. E eu preciso dizer que ele é o rei que está entre nós agora. Ele está na minha vida e na tua. Está operando nesse momento o reinado de Deus sobre a minha vida e sobre a tua, porque o reinado é o rei é o seu reinado. Mas a gente não pode esquecer nunca que tudo isso aponta para a eternidade, para onde nós estamos indo e caminhando. Lá, toda lágrima será enxugada. Aqui você tem chorado. Pela manhã, nosso irmão falou sobre falta de esperança. Aqui você tem chorado. Lá, toda lágrima será enxugada. Aqui a gente sofre com a perda repentina de um ente querido. A gente entra num processo de luto. Lá, não haverá mais morte. Lá já não sentiremos mais saudade, porque estaremos todos juntos. Lá, nenhuma ansiedade, completos, de maneira integral, ligados plenamente ao nosso Rei. Lá, já não haverá mais pecado, porque os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus aqui. Mas enquanto aqui, ainda vivemos sob a influência do pecado. O pecado que nos tenta, mas o pecado também que assola a sociedade à nossa volta. E nós também sofremos, mesmo pelo pecado que eu não cometi, que a Marcele não cometeu, mas o pecado que impera no nosso meio nos faz sofrer. Mas lá não haverá pecado. Não haverá rejeitados, humilhados, abandonados. Lá não haverá desigualdade de nenhuma forma. Seremos todos um. Viva o Rei. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora nesse instante. E eu gostaria que você, nesse momento, depois de nós ouvirmos a palavra, vou pedir para que toque o instrumento aqui ao fundo. Eu gostaria de te chamar para que você fizesse a tua oração. Sabe, aqueles que pertencem ao Senhor, esses têm o Senhor como Rei, o nosso Cristo. Mas muitas vezes no decorrer da caminhada, nós que somos governados por Ele, escorregamos ali, escorregamos aqui. Ele tem misericórdia, Ele nos traz de volta. Você vem à igreja, ouve essa palavra que disse mais uma vez para você: não se distraia, não se engane, não coloque o teu coração nessas coisas como se elas fossem âncoras. Teu coração tem que estar no Senhor. Viva o Rei. Se você tem se distraído, se eu tenho me distraído, o Senhor nos chama hoje de novo de maneira carinhosa para dizer assim: olha, o que importa é a essência e não a aparência. Vão dizer, Ele está ali, Ele está aqui. Eu estou entre vós. Eu estou convosco. Eu vou sair do templo agora, eu vou para casa e Ele não me abandona. Ele não está num lugar. Ele está com aqueles que são seus súditos. Eu quero dizer para você que está aí pela internet, eu não sei qual é a sua situação hoje, como que você se encontra agora. Eu não sei se você está sobrecarregado, se você está trazendo um monte de coisa nas tuas mãos. Eu só tenho para te dizer uma coisa: que esse Rei maravilhoso morreu no teu lugar para te servir. E Ele reina. Largue tudo. Ele te oferece um abraço. Esconda-se no colo de Cristo. Experimente a vida debaixo das asas do Senhor. O refrigério, o remédio,
o tratamento, o consolo, a alegria, mesmo em meio a grande aflição, o gozo, a paz que excede todo entendimento para aqueles que são governados por Cristo Jesus, porque o Rei é o seu reino, viva o Rei. Vamos.